Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Antes de você assistir esse vídeo, não deixe de deixar seu joinha. Se você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações para você estar assistindo outros vídeos que eu postar, amém? E não deixe de deixar seu comentário, amém? Seja bem-vindo ao meu canal, Jesus te abençoe. Amados irmãos, nós vamos dar as lições bíblicas da escola dominical no segundo trimestre de 2019. O tema: o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Na lição passada estudamos sobre as cortinas do tabernáculo, né? Cada símbolo, cada cores. A cor azul, né, simbolizava o céu. A cor púrpura, né, simbolizava a realeza, né? Jesus como rei dos reis, né? A cor carmesim, né, simbolizava o servo sofredor, né? O sangue de Jesus também simbolizava o sangue de Jesus, né? E a cor branca simbolizava, né, pureza, justiça, né? E agora nós vamos estudar, né, dentro da tenda, né, dentro do tabernáculo, né? O primeiro véu, que é o lugar santo, né? Havia dois véus, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, né? Textual, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, aos que se chama o santuário. Está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2. Verdade prática. Através de sua morte expiatória, Jesus garantiu livre acesso ao Santíssimo Deus. Então, queridos, quando Jesus, né, foi crucificado, né, ali na cruz do Calvário, né, ele morreu no nosso lugar, né? Então, ele pagou os nossos pecados, né? Então, ele derramou o seu sangue. E aí o véu se rasgou de cima para baixo, né? E agora nós temos acesso, né, para nós falarmos com Deus, né, na presença dele, no lugar santíssimo. Queridos amados irmãos, o objetivo geral é falar sobre verdadeiro serviço e adoração a Deus, né? Então, vamos continuar aí, queridos. A introdução. Local de serviço e de comunhão com Deus, as peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os dois véus realçavam a santidade que o lugar requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer, por isso estudaremos a sua simbologia, pois tem muito a ensinar-nos nesses dias difíceis e trabalhosos. A consolação deste estudo. Então, queridos, o ponto central: sejam zelosos em nossa vida de serviço e de oração a Deus. Então, amados irmãos, os sacerdotes, né, eles faziam um trabalho no lugar santo, né? Ali faziam o seu serviço, né? Ali prestavam um culto, né? Ali era um lugar de reverência, né? Então, queridos amados irmãos, antes de entrar no lugar santo, ele tinha, né, fazer esse serviço, né, no altar do sacrifício, né, onde ele sacrificava, né, os animais, né, apresentava para Deus, né, aquele pecado, aquele lugar do pecador, né, quando o pecador pecava, né, ele levava sua oferta para o sacerdote, né, e ali apresentava aquele animal inocente, né, ele era sacrificado, né, morto, né, e depois disso ele também tinha que passar pela pia, né, a pia de bronze, para lavar as suas mãos e os seus pés, né, antes de entrar no lugar santo, né. E o lugar santo do santo, o sumo sacerdote também tinha que fazer esse trabalho, né. Então, queridos amados irmãos, ali havia três peças, né. A peça, né, o candelabro, né, a mesa da preposição dos pães, né, e o altar do incenso, né. Depois nós vamos falar de cada dos três elementos, né, que compõem o lugar santo, amém? Primeiro ponto aí: lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Que lugar é esse?
O texto de Êxodo 26, 33. Vamos lá, queridos. Êxodo 26 e 33. Você que tem uma Bíblia em casa, estuda com nós, amém? Êxodo 26 e 33, está perto de Gênesis. Então, ok, nós estamos estudando o livro de Êxodo. Êxodo 26, versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e esse véu vos fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, amados irmãos, ali havia dois véus, né? Ali tinha as quatro cores, né? A cor azul, né? A cor púrpura, carmesim e branco, né? Então, queridos, ali fazia a separação, né, do lugar santo e do lugar santíssimo, né? Então, depois nós vamos falar sobre as três peças que compunham, né, o lugar santo, e uma peça que era o lugar santíssimo, né, que era a Arca da Aliança. Amém? O primeiro é chamado lugar chamado santuário, o lugar santo. E o segundo, Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O primeiro aparece como local de serviço, no qual somente o sacerdote podia entrar para oficiar diante de Deus. Vamos ler lá, queridos, Hebreus 9, versículo 6. Hebreus 9, 6. Ora, estando essas coisas assim, preparadas todo o tempo, encontrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o seu serviço. Então, queridos, ali, né, era o trabalho do sacerdote, né, fazer no lugar santíssimo, né. Ele fazia o trabalho, né, ali dentro do santuário, né, e também tinha um trabalho do culto, né, adoração a Deus, né. Depois vamos falar sobre os três elementos que compõem o lugar santo, né, mais para frente, amém? Os israelitas limitavam de trazer suas ofertas ao altar do holocausto. O povo tinha acesso ao pátio, o átrio, mas não ao lugar santo. Então, amados irmãos, o povo de Israel, né, trazia suas ofertas, né, para o pecado, né, trazia ali um animal, né, no lugar do pecador, né, o animal inocente era sacrificado, né, ele levava, né, para o sacerdote, né, o sacerdote examinava aquele animal, né, e aí depois ele levava em sacrifício, né. Vou mostrar para os irmãos aqui, né, primeiro que você deve entrar pela entrada principal, que é o caminho, que é Jesus, né. Depois, né, o povo que eu falei, o povo trazia a oferta, né, trazia os seus animais, né, mas ali só o sacerdote que fazia o sacrifício, né, o pecador ficava distante, né, e ali, aquela brasa, né, aquele fogo, aquela chama, né, chegava até os aromas do Senhor, né, para perdão do pecado, né, do homem, né, como o homem pecava, o animal era sacrificado, né, inocente, né, e ali eles levavam aqueles animais, né, para o perdão ser perdoado, né, ali só cobria o pecado, né. Então, o altar do holocausto simbolizava a cruz, né. Então, nisso, o animal era sacrificado, né. Então, o homem era perdoado, né, mas ali o animal, né, ele era inocente, né. Então, depois disso, o sacerdote lavava as suas mãos, os seus pés, né. Ele tinha que fazer esse processo para entrar na tenda, né, no lugar santo, porque ali não podia entrar de qualquer maneira, era um lugar de reverência a Deus, né. Então, se entrasse de qualquer maneira, ali morria, né, dentro do lugar santo e lugar santíssimo, né, porque ali é um lugar de adoração a Deus, né, de prestar um culto racional a Deus, né. Então, amados irmãos, vamos continuar. Um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta de 2 véus. Esses 3 elementos
Três elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com o derramamento de sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço, por ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor. Mas também era um lugar de adoração, profunda reverência. Nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos o ministério na igreja, o local, apresentarmos o nosso culto, o Pai Celestial, né, irmãos? Então, nossa vida está em reverência a Deus. Vamos ler lá, Romanos capítulo 12, a falar sobre o culto racional. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo falando, né? Rogo-vos, irmãos, que apresentei, né, o seu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, amados irmãos, nós devemos apresentar para Deus, né, um corpo santo, né, sendo separado do mundo, né? Porque aqui fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então, queridos, nós não somos do mundo, né? Nós somos um povo diferente, né? Aqui fala, nos dias quando nós reunimos, ministramos uns aos outros, mas sobretudo todos são reunidos para adorar ao Criador. Então, queridos, nós estamos ali para adorar o nosso Deus, né? Em espírito e em verdade, né? Então, que o nosso culto possa ser um culto, né? Deus nos receba, né? Que nós possamos, né, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. O propósito do lugar santo tinha-se como principal função de ser local onde o sacerdote ministrava o sacrifício pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus com um sacrifício ali. E ali estava expressa a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação do sacrifício não era perfeita, nem suficiente, mas como registro ao livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos ler lá, irmãos. Hebreus. Hebreus 9, do 11 a 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e o mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque seu sangue dos touros, dos bodes e a cinza, uma novilha, espargia sobre os imundos, o santificava contra a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, amados irmãos, aqui fala, né, sobre Jesus. Ele derramou o seu sangue, né? Ele derramou o seu sangue para nos purificar, né? A sua redenção, ele pagou os nossos pecados, né? Como ali na antiga aliança, né? O povo levava, né, aquela oferta
para perdão dos pecados. Os animais eram sacrificados, né? E ali, né, o animal era sacrificado, inocente, e ali era só cobrir o pecado, né? Então aquele pecado era perdoado, né, através daquele sacrifício. Mas agora nós não temos mais sacrifício. O sacrifício já foi perfeito, né? Jesus, ele já morreu em nosso lugar, né? Então agora nós temos o acesso, né, ao lugar, né, santíssimo, né? Hoje sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo, por meio de seu próprio sangue, garantindo-nos o seu nome, a remissão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Oh, maravilhas! Então, irmãos, agora nós temos o privilégio, né, de estarmos na presença de Deus. Porque Jesus, ele derramou o seu sangue, né? Ele morreu por mim e por você, né? Então vamos ler lá Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios 2, 18, queridos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, querido, nós temos acesso ao Pai, né? De estarmos no lugar, né? Lugar santo e lugar santíssimo, né? Agora nós temos o lugar santíssimo, né? De estarmos na presença de Deus, né? Aqui o lugar santo é o local de serviço e de adoração, né? Então, amados irmãos, vamos continuar aqui. Agora vamos para o segundo ponto. As três pedras que compõem o interior do lugar santo. Os mobiliários do lugar. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada da segunda divisão do tabernáculo. O lugar santíssimo, o lugar santo, havia três peças que compõem o ambiente perfeito de adoração, intercessão, adoração, louvor, o castiçal de ouro, candeeiro. Então havia três peças. Nós vamos falar, né, dos três elementos que compõem o lugar santo. A mesa para os pães da proposição, o altar de ouro para o incenso. Esse ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu. Então, queridos, aqui, né, mostrar para os irmãos, amém? Aqui ficava no centro, né, o altar do incenso, né, ficava no centro. Aqui havia duas divisões, né? Aqui era lugar santo e de outro véu que era o lugar santíssimo. E aqui havia três peças, né? A mesa da preposição, né? O candelabro ou castiçal, né? Esse tudo era revestido de ouro, né? Então, amados, nós vamos continuar aqui lendo aqui, amém? O castiçal era feito de uma só peça de ouro. Então, mas vamos falar aqui para os irmãos, amém? Sobre cada uma peça deles, né? O candelabro. Vou falar para os irmãos aqui, amém? Vou ler para os irmãos, talvez não dá para entender o que está escrito, mas vou ler para os irmãos. Três elementos que compõem o lugar santo. O candelabro ficava do lado do sul. Candelabro, queridos, ele ficava do lado do sul. Tá para os irmãos aqui. Ele ficava do lado do sul. Tá para os irmãos aqui, queridos. Essa peça é o candelabro. Ele ficava do lado sul. Então, da banda esquerda. Era todo esculpido em ouro. Era todo esculpido em ouro puro.
Era a única peça. O candelabro tinha 7 lâmpadas que eram acesas através de um pavio embebidos de azeite, era cheio de azeite. Então o sacerdote fazia esse trabalho. Ele punha azeite para as lâmpadas continuar acesas. Então ali dentro do tabernáculo, ali era um lugar escuro. Então, queridos, o sacerdote, ele fazia esse serviço. Essas 7 lâmpadas simbolizavam, né? Simbolizavam, ó, aqui ó, simbolizava o azeite simbolizava o Espírito Santo. E então ali viu, o sacerdote então fazia esse trabalho, né? Era um azeite puro, né? Então ali tinha que fazer esse trabalho para continuar, né? Então ali dentro, queridos, era escuro. Então aquele candelabro fazia aquele trabalho, assim, iluminava aquele lugar ali. Então, vou ler para os irmãos aqui. Minha Bíblia. Aqui, queridos, ó, o candelabro representa Cristo, a luz do mundo. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 14. Amém? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, amados irmãos, nós somos luz do mundo, nós somos diferentes, nós somos, né, devemos dar testemunhos, né, de sermos crentes verdadeiros diante do Senhor, né? Aqui o versículo 13 fala: vós sois o sol da terra, o sol íncito, com que há de salgar, para nada mais pressa, não ser lançado, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, queridos, nós não devemos ser o sol da terra, não ser salgado, ser temperado, né, através do Espírito Santo. Então, queridos, aqui fala que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos diferentes, nós somos, né, luz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, amados irmãos. Essas lâmpadas eram inteiramente alimentadas por dutos nos quais havia uma mecha embebida de azeite. Então o azeite simbolizava o Espírito Santo, né? Acabei de falar. Amém? Fornecendo dessa forma um combustível, a cesta fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. Ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Então, queridos, ela iluminava, produzia uma luz só, né? Nos evangelhos, o Senhor Jesus é apresentado como luz do mundo, no livro de João 8,12. Ele, por sua vez, disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,16. Dessa mesma forma, o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro. Jesus é a luz que ilumina o mundo nas trevas. Então Jesus, ele é o caminho, né? Ele é a luz. A igreja também, dessa mesma função na terra, até a volta do Senhor. Ela possui o verdadeiro azeite com a marca da unção do Espírito Santo. Vamos ler João 14 e 26, queridos. Mas aquele que considerou o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, queridos, ele foi, mas ele enviou o Consolador, né? E nós sabemos que o azeite simboliza o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que possa estar cheio em nossas vidas, né? Para que nós possamos afastar do pecado,
né? Que a nossa vida possa ser dedicada a Deus. Amém? Assim somos chamados de Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadias. Vamos ler lá, queridos, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, queridos, nossa vida deve começar em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, queridos, nós possamos ser testemunha de Jesus, né? Anunciar a palavra de Deus para que as pessoas que não conhecem, né? Anunciar com ousadia. Amém? Agora vamos falar sobre a mesa da preposição. Amém? A mesa com os pães da preposição. Êxodo 25:30. A mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela era colocado os 2 pães da preposição. Então, amados irmãos, vou mostrar para os irmãos aqui. Amém? Os pães, aqui, queridos, eram os pães da mesa da preposição. Então estava do lado direito, do lado norte. Então eu vou ler para os irmãos aqui, amém? A mesa da preposição do lado norte simbolizava Cristo, o pão da vida. Então, queridos, ele era o pão da vida, né? Então, essa peça era de madeira acácia revestida de ouro. Nós sabemos que do lado do pátio, né, o altar do sacrifício era revestido de bronze, né? A medida dele era 1,35 m e ele era quadrado. E aqui, queridos, a bacia de bronze, né, era revestida também de cobre. Amém? A bacia aqui, queridos, ó, dá para os irmãos ver. Amém? Está aqui perto do sacerdote. Amém? Então, amados irmãos, vamos continuar aqui. Deviam sim ser comidos pelos sacerdotes, a fim... Espera aí, queridos, pulei um pedaço aqui. Os pães eram feitos sem fermento. Então, queridos, não havia mistura, o pão, né? O pão, ele era sem fermento, né? Ali, o sacerdote, né? Todo sábado, né? Tinha que fazer, né? Trocar esses pães que usavam mais, fazer outros pães, né? Todo sábado. Aqui, queridos, vou ler para vocês. Os pães da proporção, os pães eram feitos pelos colatitas. É 1 Crônicas, versículo 9:32. Vamos ler Crônicas, 1 Crônicas 9:32. 1 Crônicas 9:32, amados. E alguns dos filhos do coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da preposição, para preparar todos os sábados. Então ele preparava todos os sábados, né, para os sacerdotes, né, alimentar. Amém? Os pães da preposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Então, os 12 pães, queridos, era 6. Eu vou achar a folha aqui para mostrar para os irmãos. Queridos, era 6 pães na primeira camada, e na segunda camada são 12 pães.
Então, simbolizava as 12 tribos de Israel. Então, simbolizava as 12 tribos de Israel. E a convicção dos israelitas é de que eles habitar na presença do Senhor e que sempre que sempre deviam ser consagrados a Ele, ao nosso Deus. Então, amados, ali os 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Amém? O Senhor Jesus é o pão da vida. Todos os obreiros devem se alimentar de Cristo. Só assim poderá ministrar com graça e autoridade diante da igreja de Deus. Nesse sentido, todo crente é um sacerdote, logo depois nutriu do pão da vida. Vamos ler lá aqui, João capítulo 6, versículo 35 e 58. João 6, 35 e 58. Versículo 35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, querido, Jesus, ele é o pão da vida, né? Então, quando somos, né, separados, quando deixamos o pecado, né, e nós aceitamos a Jesus, nós nascemos, batizamos também, né? Deixamos, né, o pecado sepultado ali, né? E nós tornamos um membro, né? Então nós devemos participar do corpo e do sangue do Senhor, né? Para o alimento da nossa alma, né? E nós sabemos que o pão é a palavra de Deus, né? Então, querido, nós devemos alimentar todos os momentos, nós como os cristãos, né? Aqui para todo crente é um sacerdote, né? Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o povo, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que chamou das trevas maravilhosas. Então, amados, nós somos o sacerdócio do Senhor, nação santa, né? Aqui fala, nós somos sacerdócio real, né? Então, nós devemos ser separados do mundo, né? E dedicar às coisas espirituais. Amém? Agora, queridos, vamos falar o quarto ponto, o altar do incenso, né? A terceira peça aí do lugar santo. O altar de incenso era também identificado como altar de ouro. Um altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito às bases de plantas aromáticas que, queimadas sobre ele, exaltavam um agradável perfume. Levíticos 16, versículo 12. Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona o incenso com figura de oração. Nosso sumo sacerdote Jesus Cristo intercede por nós. Ele cumpriu a sua tarefa de intercessor supremo quando, através de sua morte, fez um único mediador entre Deus e o homem. Então, amados irmãos, agora vamos falar sobre o altar do incenso.
Queridos, o altar de incenso, mostrar para os irmãos, ficava aqui, ó, no centro, né, no lugar santo, com a divisa, né, com o segundo véu do Santíssimo. Então, queridos, o altar do incenso do lado oeste, né, o lugar santo é em frente ao segundo véu, se separava do lugar santíssimo. O altar de incenso, vamos ler lá, queridos, Hebreus capítulo 7, versículo 25, deixei a referência aqui. Então, queridos, o altar de incenso é a intercessão, né? Então, vamos ler Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que se chegam a Deus, vivendo sempre interceder para eles. Então, queridos, aqui a revista está falando que o altar de incenso é também ficado como o altar de ouro. Então, ele era revestido de ouro, né? O altar do incenso era um cheiro suave. Então, queridos, aqui fala que o incenso é como figura de oração, né? Então, aí o sacerdote, né, tinha aquele trabalho, né, de fazer em todo momento, né, esse trabalho, né, fazia esse trabalho, né? Então, aquele cheiro suave subia até as narinas de Deus, né? Com um cheiro suave, né? Então, queridos, as nossas orações também chegam até o trono da graça, né? Onde Cristo está sentado à destra de Deus, né? E Ele intercede por nós, né? Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. Queridos, vamos ler lá, Salmo 141. Salmo 141, versículo 1 e 2. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos, a minha voz quando eu te clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como um incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, queridos, a Bíblia fala que nós devemos clamar ao Senhor, né? Então, Deus, Ele nos ouve lá do céu, né? Vamos ler também Lucas capítulo 1, versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, queridos, Jesus, Ele recebe nossas orações como cheiro suave. Nosso sumo sacerdote Jesus Cristo intercede por nós. Ele cumpriu a sua tarefa de intercessor supremo quando, através de sua morte, fez o nosso único mediador entre Deus e o homem. Vamos ler, queridos, Hebreus 4, versículos 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote, né? Ele morreu inocente por nossos pecados, né? Ele foi tentado, né? Mas, né? Ele aqui fala que é mais sem pecado, né? Então, queridos, Jesus Cristo, Ele foi perfeito, né?
100% Deus, 100% humano, né? Então, ele é o sumo sacerdote, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, agora vamos falar o terceiro ponto, sobre o primeiro véu e o segundo véu. O primeiro véu do lugar santo e o segundo véu do lugar santíssimo. Vamos continuar, queridos. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. O primeiro véu, Êxodo 26, 36. Parasse também para a porta da tenda, uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido de obras de bordador. Então, queridos, aqui fala sobre quatro cores, né? Azul, púrpura, carmesim e branco, né? Então, azul simbolizava a cor do céu, a púrpura, a cor de realeza, né? Jesus como Rei dos Reis, a carmesim, né? Ele veio como sofredor, derramou seu sangue. E o linho torcido branco, né, simbolizava a realeza, né? Simbolizava a pureza, desculpa, querido, pureza, né? Realeza é a cor roxa. A cor branca simbolizava a cor de pureza, a justiça, né, de Deus. Então, eram quatro cores na entrada principal, lá do lado do pátio, né? Havia o primeiro véu na entrada do pátio, o segundo véu, que é o lugar santo, e o terceiro véu, que é o lugar santíssimo. Então, era três entradas, o lado do átrio, né? O primeiro véu, que era o lugar santo, e o lugar santíssimo. Depois de passar pelo altar dos holocaustos, pelo lavatório do pátio, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com linho torcido bordado, e só feito de passar pelo altar dos holocaustos, pela bacia do lavatório. O sacerdote podia entrar no lugar santo. Logo esse período véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Aqui começava a ficar claro os espaços permeados de sacralidade do tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito sacro do lugar. Então, amados, então havia, né, a primeira entrada, né, que é a porta principal, né, havia uma cortina das quatro cores, né, azul, né, púrpura, carmesim e branco, né, na entrada principal, né, entre o átrio e o pátio, né. Depois quando você entrava, você via, né, a primeira peça, que era o altar do sacrifício, né. Depois a pia de bronze, né, ali, né, o sacerdote lavava as mãos, os pés, né, para se purificar, né, e ali parecia o espelho das mulheres, né, quando as mulheres adoravam aquele espelho no tabernáculo, ali mostrava, né, a sua imundície, né. Então ele lavava para se purificar, né. Então, queridos, ali ele entrava, né, o sacerdote no lugar santo e o sumo sacerdote uma vez por ano no lugar santíssimo. O segundo véu, vamos ler agora o segundo véu, lugar santíssimo. Êxodo 26, 32 e 33. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus cochetes serão de ouro. Versículo 33. Prenderás o véu debaixo das cochetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Esse véu vos separar separadamente o santuário e o lugar santo. Então, havia separação, queridos, entre o primeiro véu, que era o lugar, né, santo, e o segundo véu, que era o lugar santíssimo, né? O primeiro santuário, né, e o segundo, o lugar santíssimo, né? Então havia separação, né? Esse é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. No santuário somente o sumo sacerdote podia entrar representando todo o povo. Então ele entrava ali, né, fazia a expiação dos pecados, né, o sacrifício, né. Vamos continuar aqui. No lugar santíssimo encontrava apenas a Arca da Aliança. Então ali havia só a Arca da Aliança, né. Havia o maná,
né, a pés do varão, né, do Arão que se floresceu, né, e os 10 mandamentos dentro do propiciatório, né. Então, ali a Arca da Aliança podia também se mover, né, que a tenda ela podia armar e se desarmar, né. O segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui a santidade inspirava a consciência de intimidade com o Altíssimo. O segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo remediou o lugar sagrado. Os 2 véus são imagens para nós. Antigamente havia uma graduação e divisão do propósito sacro do tabernáculo. Mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto. Assim a igreja de Cristo tem a liberdade de ser sacerdote na presença de Deus. Então, queridos, Cristo é o sumo sacerdote, nós temos liberdade de estarmos na presença de Deus, né? Antigamente não tinha, né? Na antiga aliança não tinha esse acesso, né? Os pecadores não tinham aquele acesso de entrar, né, no lugar santo e no lugar santíssimo, né? Só o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Então, queridos, agora na nova aliança, Jesus morreu, né? Ele deu a nós o acesso, né, de entrarmos na presença dele, né? Então, amados irmãos, aqui vamos ler lá. Hebreus 9. Hebreus 9, 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que ofereci por si mesmo, pelas culpas do pecado do povo. Então, queridos, no primeiro tabernáculo ali só o sacerdote que ministrava o trabalho, a adoração, né? E no segundo véu, né, que era o lugar santíssimo, era o sumo sacerdote, né? Quando ele fazia o sacrifício, né? Quando o povo levava a oferta, né, no lugar do altar do holocausto, né? Ali o animal era sacrificado inocente, né? E nisso ele colhia o sangue, né, do animal, né? Então eles colhiam aquele sangue e levavam para o lugar santíssimo para lapejar, né, no lugar santíssimo uma vez por ano. Ele fazia esse trabalho, era o papel do sumo sacerdote, amém? No lugar santíssimo. Vamos continuar, queridos. Assim a igreja de Cristo tem a liberdade de exercer o seu sacerdote na presença de Deus. Vamos ler 1 João. Deixa eu ler o versículo, querido. 1, 3 e 7. O que vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e seu sangue, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, querido, que nós possamos estar em comunhão com o nosso Pai, para que nós possamos estar na presença dEle, né? Aí o versículo fala: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Então, querido, nós devemos andar na luz, né? Ser testemunha de Jesus, né? Ser diferente, né? Fazer o que Jesus nos ensinou, né? Andar na luz, né? Ser diferente, ser santificado. Amém, queridos? Conclusão.
Acheguemos-nos com ousadia e confiança diante de Deus. Através do sangue de Jesus, fomos salvos, justificados, adotados como os filhos de Deus e santificados. As cortinas que separam do Pai Celeste foram removidas pelo Cordeiro através de sua morte no Calvário. Portanto, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio. Então, queridos, Jesus, nós fomos justificados através do sangue de Jesus, Por que nós somos justificados? Porque Ele morreu na cruz por nós, Ele derramou o seu sangue, E agora nós temos acesso na presença de Deus, Então nós somos justificados através do sangue dele. Amém, queridos? E que Deus possa abençoar a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vou orar para todos vocês nessa tarde. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nessa tarde, Pai, de estar na Tua presença, Senhor, desse maravilhoso ensino, Pai, da Tua palavra. Meu Deus, que cada um possa sentir a Tua presença através desse ensino, Pai. Oh, Senhor, que cada um possa, Pai, aleluias, Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Oh, Deus, nós sabemos que nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Nós temos, ó Pai, o livre acesso de estar na Tua casa. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse mais um dia na Tua presença. Abençoa cada um nessa tarde, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Tu és santo, Pai. Como a Tua palavra diz, Tu és santo dos santos, Pai. Como aqueles querubins sentiam a Tua graça, Pai, clamavam uns com os outros. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Oh, Senhor, que nós possamos sempre santificar nossa vida espiritual, cada vez mais na Tua presença, Pai, porque a Tua palavra diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor, Pai. Ah, Deus, que nós possamos santificar nossa vida, que nós possamos ser santos diante de Ti, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa mente possa estar em comunhão contigo, Pai. Que nós possamos participar do Teu corpo, do Teu sangue, meu Pai. Nos abençoa nessa tarde da vitória. Amém. Que Jesus abençoe a todos.